Olá! O vídeo de hoje é sobre Laços, do Domenico Starnone. O Domenico Starnone é um autor italiano. O nome dele acabou saindo bastante nos jornais porque especulou-se que ele pudesse ser a Elena Ferrante e também porque ele é o autor casado com a tradutora chamada Anita Raja, que numa matéria jornalística foi apontada como sendo a Elena Ferrante. Também tem se falado bastante da Ferrante quando se fala desse livro, porque esse livro tem tema similar ao do romance Dias de Abandono, assinado pela Elena Ferrante, né, que é um tema de separação, de trauma, de dilaceramento em virtude de uma separação, né, um homem que sai de casa, a mulher fica em casa com o casal de filhos, vivendo ali aquele trauma, aquela tristeza, aquele dilaceramento. A história é parecida, mas a estrutura dos romances é bem diferente. Eu acho que a gente não precisa ler um romance para ler o outro, né? Como eu vi muita gente falando, quero ler o Dias de Abandono antes de ler o Laços. Não tem essa necessidade, os dois livros são excelentes e cada um deles tem a sua força própria. Como os dois são romances pequenos, se você já tem mesmo vontade de ler, eu recomendo, mas assim, eu não vejo um romance como uma resposta para o outro, assim, como se você precisa ler o Dias de Abandono e depois ler esse, porque esse está respondendo aquele. Eu não entendo assim, tá? Eles calham de ter temas similares com abordagens diferentes. Bom, então já que eu citei Dias de Abandono, o tema desse romance é a separação e a reconciliação. Ele vai tratar da separação de um casal em que os integrantes são Wanda e Aldo. O Aldo, ele começa como professor de grego, mas depois ele começa a escrever umas coisas para a TV. A Wanda, durante boa parte da história, porque essa história ela é contada com vai e vem do tempo, tá? Então, mas a Wanda, num determinado momento, ela é dona de casa, depois ela volta a trabalhar. Ela vai trabalhar nos escritórios, assim, acho que algo como secretária, alguma coisa assim. E o que acontece é que, mais ou menos, quando eles estão, o Aldo com 34, se eu não me engano, e Wanda com 36, o Aldo sai de casa pra viver com uma menina mais nova, uma estudante, e a Wanda fica muito arrasada, dilacerada, em especial porque o Aldo não lida da melhor forma com isso que ele faz. Né? Ele parece querer assim o melhor dos dois mundos e deixa as coisas num estado de suspensão que é intolerável para Wanda, né? Que ficou em casa com duas crianças e que viu ali aquele laço do relacionamento que eles construíram juntos ser desfeito por somente uma das partes. O livro tem 3 partes bem definidas. A primeira delas são 9 cartas que a Wanda manda pro Aldo no período em que ele tá fora de casa. E é uma das partes mais dolorida, porque você vê o dilaceramento da personagem, o sofrimento dela, uma tentativa de tentar entender, de querer respostas satisfatórias por que ele fez, porque coisa que ele não dá, né? Então é muito sofrido. Já a segunda parte é narrada pelo Aldo. Então o Aldo vai falar um pouco da história dele com a Wanda, como é que eles se conheceram, e o que aconteceu então para ele querer sair de casa, como é que ele estava se sentindo. E essa também é uma parte bastante brutal, porque a gente vê um conflito ali grande do personagem, né? Os sentimentos que ele tinha em relação à Wanda. Parece que a Wanda, ela sempre foi uma pessoa de um pouco mais de fibra do que o Aldo, né? Então o Aldo, ao mesmo tempo em que ele tem esse desejo de liberdade, em que ele se sente preso nesse relacionamento, que ele procurou, mas enfim, ele num determinado momento se sente numa prisão, ele começa a falar sobre sentimentos como medo, como culpa, como ressentimento, porque ele percebe que ele não pode ter tudo o que ele quer, que a decisão dele demanda uma responsabilidade que ele não tem fibra para assumir, né? Então ele não consegue arcar com a responsabilidade dos atos dele.
ele age como se as coisas não estivessem acontecendo, né? Enfim, ele não lida com aquilo e isso tem um efeito catastrófico nessa família, né? Acaba que nessa malha familiar se instaura um desgaste ali, um buraco, uma fenda e isso vai marcar muito os personagens. A terceira parte do livro é a visão dos filhos, né? Eles têm um casal de filhos, então a terceira parte é narrada pela filha Ana, que é a filha mais nova. E Ana vai mostrar, ela na verdade narra um encontro que ela tem com o irmão e ela traz à tona essa fase, essa vida familiar deles, né? Quando ela narra aqui, a Ana já tá passada dos 40 já. E ela vai falar, então, das marcas, né, de como eles viam aquele relacionamento dos pais, como eles viram a separação, como eles viram a reconciliação e do efeito que aquilo tem neles. Então, assim, o romance, ele é magistralmente urdido porque ele tem 3 versões dessa situação familiar, desse drama familiar, desse drama doméstico, que o Starnone administra de um modo muito bom, porque, obviamente, as versões, embora tratem da mesma coisa, elas têm cada qual a sua particularidade, né, uma ênfase maior em algum aspecto. Então é muito bem construído, assim, o texto do Starnone é um texto sem firula, mas é um texto muito bonito, é um texto elegante, é um texto muito bem construído, que tem passagens ótimas, o manejo das metáforas que ele faz é muito bom, ele faz muito metáforas, o nome do livro é Laços, né? Laços que, na verdade, tem uma carga que não é só do laço, mas é dos cadarços, né? Porque tem uma cena incrível aqui que trata desses cadarços. É verdade que foi você quem o ensinou a amarrar sapatos? Isso é Ana perguntando pro pai, no encontro do pai com as crianças, quando ele já estava fora de casa. Aí Aldo responde: fiquei embaraçado. Eu tinha ensinado Sandro a amarrar os sapatos? Não me lembrava, e naquele ponto, sem uma razão imediata, não me surpreendi mais por serem estranhos. O sentido de estranheza estava implícito na nossa relação de origem. Enquanto tinha vivido com eles, fui um pai displicente que, para reconhecê-los, não sentia necessidade de conhecê-los. Agora que, para causar boa pressão, eu queria absorver tudo deles, os observava com uma atenção excessiva, como se fossem estranhos de fato, devorando detalhes com ânsia de saber tudo deles em poucos minutos. Respondi mentindo: sim, acho que sim, ensinei tantas coisas a Sandro, talvez até a amarrar os sapatos. E Sandro murmurou: ninguém amarra os sapatos como eu. Enquanto Ana me disse: ele amarra de um modo ridículo, não acredito que você também faça assim. E esse modo ridículo, desajeitado, como o Aldo amarra os sapatos e que ele transmite para o filho homem, tem a ver com o modo desastrado como o Aldo lida com essa situação, com o seu laço familiar, né? Como é que ele atou e desatou e tentou atar de novo, né? As marcas já insuperáveis que isso deixa nos integrantes dessa família. O livro também tem várias metáforas de contenção, porque de uma certa forma os cadarços, né, são para amarrar o sapato, então são para fechar o sapato, conter o pé ali dentro, mas tem aqui uma metáfora envolvendo um cubo, que é uma caixa que serve para guardar coisas, um envelope que serve para guardar aquelas 9 cartas que estão citadas aqui no início. Então a Jhumpa Lahiri, que é quem faz a introdução desse livro, uma introdução incrível, e que foi quem traduziu o romance do italiano para o inglês, ela vai falar bastante dessas metáforas na introdução, das caixas, da contenção, dos laços e de como o romance, de uma certa forma, aborda essas coisas intensas e difusas que nós temos, que nós tentamos conter, que nós tentamos controlar, mas que não importa, elas vão dar o seu jeito de transbordar. Então o romance também é em grande medida sobre isso. Eu fiquei impressionada em como o Starnone consegue dar uma voz única para cada personagem, já que são 3 perspectivas completamente diferentes e absolutamente verossímeis, né? A Wanda não soa como Aldo, que não soa como Ana, né? Então você tem a Lahiri diz que, como numa caixinha chinesa, você tem um romance dentro do outro. Eu não sei se eu diria que tem um romance dentro do outro, mas você tem
ela num determinado momento fala de um tríptico. Eu acho que é meio isso, assim. Você tem esse romance que é composto por essas três partes que ao mesmo tempo que se complementam são muito únicas, né? E eu acho que a voz dos personagens é muito bem feita, muito convincente aqui. O Starnone dá conta de toda a complexidade de um drama familiar, de um drama doméstico, das motivações das pessoas, como é que elas sentem, as que vão embora, as que ficam e o efeito que isso tem nelas. É muito bem construído. O livro é muito minúsculo, não dá pra falar mais muita coisa porque seriam spoilers, mas que livro espetacular, assim, é com certeza um dos melhores que eu li esse ano. E o livro, o Starnone, ele consegue fazer uma coisa muito sensacional aqui com o fim do livro. Como o livro ele é contado de três perspectivas, ele de uma certa forma tem o final dele apresentado em dois momentos diferentes. Né? O capítulo 2, que é o do Aldo, e o 3, que é o dos filhos. E enquanto você tem uma revelação, assim, até bem... Ela não é absolutamente surpreendente, porque num determinado ponto do romance eu vi que ele estava caminhando para essa resolução, mas ela não deixa de ser chocante, de ter uma carga emocional grande, né? Então o fim que é apresentado na parte 3, você também tem um encerramento na parte 2 que é muito ambíguo, né? Ele é aberto, ele tem uma possibilidade aí que causa uma espécie de tensão e de dúvida, né? E que é muito interessante, porque a gente começa a questionar as versões dos personagens, né? Porque tratam de coisas diferentes, mas enfim, de coisas diferentes, de motivos diferentes para um mesmo acontecimento. Então, assim, é muito bom o romance. Ele é ardiloso, sabe? Eu achei muito bom e eu recomendo muito. Eu vou ler aqui algumas passagens. Esse romance foi originalmente publicado em 2014, é o 13º livro de ficção do Starnone. Aqui no Brasil, ele saiu publicado pela editora Todavia, com essa capinha de um homem em Roma, né? Que Roma, que é um dos cenários do romance, né? Na verdade, essa família ela é originalmente napolitana, e aí mais uma semelhança com Ferrante, né? E a tradução é de Maurício Santana Dias, tá? Tá bem bacana essa edição. Na página 40, tem um momento em que o Aldo diz assim: vivemos juntos há 52 anos, um longo fio de tempo enovelado. Wanda é uma senhora falsamente enérgica de 76 anos. Eu, um senhor falsamente distraído de 74. Ela organiza minha vida desde sempre sem disfarçar. Eu sigo suas instruções desde sempre sem protestar. Ela é muito ativa, apesar dos achaques. Eu sou preguiçoso, apesar da boa saúde. Na página 96, tem um momento em que o Aldo fala assim: não sei dizer ao certo quando comecei a temer Wanda. De resto, nunca disse isso a mim mesmo de modo tão explícito. Eu temo Wanda. É a primeira vez que tento conferir a esse sentimento uma gramática e uma sintaxe. Mas é difícil. Até o verbo que usei, temer, me parece inadequado. Estou me servindo dele por comodidade, mas ele é limitado, deixa muita coisa de fora. De todo modo, para simplificar, as coisas estão nesse pé. Desde 1980 até hoje, vivi com uma mulher que, mesmo sendo pequena de estatura, muito magra, frágil até na estrutura óssea, sabe como me tirar as palavras e as forças, sabe como me tornar vil. Bom, no mais é um romance bastante trágico, porque ele mostra como as pessoas se transformam depois de assumirem certos compromissos e de como a felicidade delas muitas vezes muda de rumo, né? E como é duro e difícil e muitas vezes é impossível conciliar as responsabilidades que a gente já assumiu com a perseguição daquilo que vai nos trazer alegria, felicidade, satisfação, né? E também de como, de certo modo, a gente se sente preso a essas relações, a esses laços que a gente construiu antes. Então, assim, o romance, pra mim, ele foi muito triste, porque parece que ele me deu a impressão de que talvez não houvesse muita saída mesmo, né? Então, o romance, então, ele também tem essa nota muito triste, porque a gente fica se perguntando se teria havido uma saída. Talvez houvesse, mas assim, a gente vê como é sempre muito doloroso e como sempre há um preço, às vezes, muito alto para se pagar, né? Para tentar sair
dessa situação e perseguir a própria felicidade, a própria satisfação. Mas enfim, livraço, assim, um pequeno colosso, porque é um livro bem curtinho, mas que entrega muita coisa, que não deixa a gente à deriva e que tem uma construção primorosa, uma construção textual, a construção da história, a construção dos personagens. Eu gostei demais, super recomendado. Me digam aí se vocês já leram, o que vocês acharam. Beijos e até a próxima. Tchau!